Tudo bem, gente? Olha só, muito tem se conversado sobre o perfil ideal de um gerente de loja, no nosso caso de ótica, de varejo de ótica, né? E algumas coisas elas são repetidas o tempo todo e que são corretas. Então, o gerente de loja ele tem que ser uma pessoa gestora, ele tem que ser um líder e ele tem que ser uma pessoa com facilidade em execução. Então, são três pilares diferentes, né? Aquele gerente que é gestor, que entende tudo aquilo que tem que ser feito dentro de uma loja, entre as coisas mais básicas e as mais complexas. Então, o meu gerente, ele precisa entender que a loja tem que estar organizada. Ele, como gestor, ele tem que entender quais são os tipos de cliente que frequentam a minha loja. Ele, como gestor, ele tem que saber quais os produtos ideais para vender na minha loja, porque é o gerente que vai indicar se a empresa precisa investir em produtos tais, produto A ou produto B, um produto de valor mais caro, um produto de valor médio ou um produto de valor mais barato. O gerente gestor é aquele que zela pelo ambiente da loja, pela limpeza da loja, pela organização da loja. Ele se preocupa em manter, em criar um ambiente em que o cliente entre na loja e se sinta bem. Isso pelo cliente ver, pelo ambiente da loja. O gestor é o responsável pela supervisão do caixa, então ele tem que acompanhar o trabalho do caixa. O gerente gestor, ele é responsável de verificar se toda a comunicação da sua loja com a administração da empresa está sendo bem feito. Então, tudo isso é função do gerente gestor. Segundo pilar, esse gerente ele tem que ser líder. E aí nós temos vários conceitos de liderança, né? Líder é aquele que faz, líder é aquele que serve de exemplo, líder é aquele que faz junto com a equipe para motivar a equipe. E todos esses conceitos são muito bem aplicados na prática. Mas existe um conceito de liderança que é pouco abordado, que no nosso caso do varejo, ele funciona muito bem. Líder é aquele que aprende a ganhar dinheiro através dos outros. Então, você como líder, você não precisa fazer o trabalho do vendedor. Você tem que fazer com que o vendedor faça o trabalho bem feito. Então, nesse quesito, você como gerente líder, você tem que ser especialista em identificar o ponto fraco do vendedor e o ponto forte do vendedor. Ponto forte para potencializar, para manter e potencializar. O ponto fraco para corrigir. E aí nesse item entra uma exigência para o gerente. Ele tem que ter a capacidade de treinar, de acompanhar e orientar. Então o gerente, como ele conhece o ponto fraco do vendedor, ele sabe que o vendedor, por exemplo, tem um conhecimento técnico de lente muito baixo. Então ele tem que ter esse preparo para ensinar e para acompanhar orientando. Esse acompanhar orientando durante o atendimento com o cliente, ele está observando e dá uma série de dicas para o vendedor resolver o problema ali na hora, certo? Então, se ele se comportar dessa maneira, ele vai identificar que o vendedor se desenvolve sozinho e o seu salário como gerente vai ser consequência de um trabalho bem feito da equipe. É diferente que muitos gerentes acham que tem que arregaçar as mangas e como o vendedor é fraco e ele não quer perder venda e ele tem uma meta da loja para alcançar, ele vai lá e faz o trabalho do vendedor. Isso é ruim, porque depois esse mesmo gerente vai chegar para a direção da empresa e dizer que o vendedor é fraco. Mas aquele vendedor, ele está sob a sua responsabilidade como gerente. Então, você tem que observá-lo, ter a capacidade de diagnosticar o ponto forte e o ponto fraco desse vendedor e trabalhar para que ele seja bom, para que ele cresça, para que ele melhore. Tem gente que não vai melhorar, então essa pessoa não merece estar na empresa. Nós damos todos os treinamentos, nós damos todas as orientações e você como gerente acompanha. Se a pessoa não se desenvolver, é hora de você pensar no seu salário. Então,
Você vai deixar um vendedor que não rende na sua equipe, tirando a sua meta, diminuindo o valor do seu salário? Não. Então você tem que ter essa capacidade de liderar, observando os pontos fortes e os pontos fracos. Esse gerente, ele tem que ser executor. Então, já passou do tempo da gente escutar uma teoria, já passou do tempo da gente estudar aquilo que tem que ser feito e a gente não colocar em prática. Eu tenho que me tornar especialista em execução. Então, o meu cliente entra na loja, se eu sei que está acontecendo alguma coisa na minha loja que não está encaixado com aquilo que eu acho correto, eu tenho que corrigir, eu não posso esperar por ninguém. Hoje nós estamos vivendo um momento que depende muito da tua automotivação, depende muito da tua capacidade de fazer o trabalho bem feito sem precisar que alguém esteja empurrando. Depende de você como gerente identificar isso. Então, você é gestor? Sim, porque a loja está sob a sua responsabilidade. Você é líder? Sim, porque você treina, porque você ensina, porque você é o exemplo e porque você sabe identificar quem é o teu vendedor bom, quem é teu vendedor ruim e dentro de cada vendedor, quais são os seus atributos positivos, quais são os seus atributos negativos. E você é comprometido com o resultado, comprometido com a empresa. Você tem um espírito de cooperação de modo que o único foco que você tem hoje é o teu salário, é o teu resultado através da oportunidade que tu tens, que é a tua empresa que você trabalha. Então, o gerente, ele tem que pensar nisso o tempo todo. Eu preciso cuidar da minha loja, eu preciso cuidar da minha equipe de venda e eu preciso ser especialista em vendas. E o nosso cliente hoje, ele está muito atualizado. Então, não cabe mais gerentes que gerenciam uma loja olhando pelo retrovisor, olhando pelo espelho retrovisor. O que isso significa? Mas quando eu era vendedor, eu fazia isso. Quando eu era vendedor, acontecia dessa forma, só que agora você é gerente. Se você é gerente, aquilo que você colocou em prática antes e deu certo, coloque agora. Mas nós estamos em novos tempos, nos exige uma atualização constante e você precisa entender isso para se dar bem, porque senão você vai fazer a mesma coisa sempre, ok? Pense nisso, tá bom? Um abraço.